Bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo ou vendo esse vídeo. Que é mais uma vez aqui no canal para falar da palavra de Deus. Mais um herói, a nova minissérie Os Heróis Anônimos. E hoje a gente vai falar sobre outro personagem chamado Uda, a profetisa. Ela está no livro de 2 Reis, no capítulo 22, versículo 14 ao 20. E vai relatar muito o que aconteceu no reinado, né, do rei Josias, tá bom? Você possa curtir, compartilhar, dar sua opinião aí, deixar seu comentário, mas não deixar de se inscrever e deixar seu like, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso, nesse momento, a gente vai estar falando a respeito desse personagem após a vinheta, tá bom? Pois bem, estamos falando de mais um personagem, a Uda, a profetisa. Ela foi muito importante no reinado de Josias. Ela deu autenticidade ao livro da lei. Existe um livro da lei que foi dado na mão de Moisés, né? Deixado por Deus, com todas as ordenanças ao povo de Israel. Estava lá no templo. Ele tinha uma mensagem de arrependimento que chegou a inspirar as outras pessoas, né? E isso causou uma grande reforma religiosa para trazer o povo novamente para a presença de Deus. Que nós podemos aprender isso. Você tem que estudar também os capítulos anteriores e o posterior. Nós vamos estar vendo o capítulo 22 aqui, o versículo 14 ao 20, um pouco da história. Aqui vai dizer que então foi o sacerdote Uquias, Aissão, Aquibol, Safã e Azaias. Eles foram até a profetisa Uda, que era uma mulher de Salum, filho de Tikva, filho de Aras, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhe disse, assim diz o Senhor. Ela é profeta, né? Diz que a mulher não pode ser profeta, mas a Bíblia está dizendo que a mulher também pode ser usada, mas não do jeito que muitas pastoras estão sendo usadas hoje, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, enquanto me deixaram queimar incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar.
e não se apagará. No versículo 18, porém ao rei de Judá, Deus enviou a consultar o Senhor. Assim lhes direi, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, em que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz, em tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal, e hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Aqui podemos dizer que a Uda foi usada pelo Senhor para profetizar que a nação sofreria. Mas o rei, assim que recebeu a mensagem, ele se prostrou, rasgou suas vestes e se humilhou. E isso para Deus foi como se arrepender dos seus atos, porque o povo estava entregue em idolatria e adorando outros deuses, estátuas feitas por mão de homens, e também até adorando imaginações de anjos e até a próprio Baal, né? Baal naquela época significa o mal, todo o mal, o Senhor do mal. E eles adoravam essas coisas, mas o rei promoveu uma restituição, e assim foi promovida uma reforma pelo rei. E aí nos capítulos seguintes você vai entender que foi tirado todas as estátuas, todos os ídolos que estavam dentro do templo, e também nas praças, e o povo, através dessa reforma, se uniu para adorar somente ao rei, né? O único rei de todos, que é o Senhor. Então Josias, ele recebeu a mensagem e ele se arrependeu. E hoje nós também recebemos a mensagem, que é talvez a palavra de Deus na Bíblia, né? Para que nós nos arrependemos de todo mal e possamos ter uma vida digna diante de Deus. Mas muitas vezes nós, como seres humanos errantes, voltamos e fazemos as mesmas coisas erradas, né? Mas que você possa entender qual é o benefício. O benefício é que existe um livro da lei, e Deus, ele se resumiu na Bíblia em 2 mandamentos, né? Porque a lei tinha vários mandamentos, mas Jesus resumiu em 2. Seria amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E aí você cumpriria toda a lei. Então está aí o segredo. Você quer ter uma vida diante de Deus, porque o rei, ele se arrependeu, e Deus falou que ele não veria todo o mal, mas que ele morresse, os olhos dele seriam poupados de ver. E hoje também Deus, ele vai poupar muitos de ver a ira de Deus ser derramada. Será que você pode compreender isso? Que a ira de Deus será derramada sobre a maldade, e que aqueles que confiam em Deus não verão isso, que no caso é a grande tribulação. Não é a tribulação ela já se iniciou, só que a grande tribulação mesmo ainda não chegou, mas chegará, tá bom? Deus abençoe sua vida, curta o vídeo, deixa o seu like aí, sua opinião, que é muito importante, tá bom? Deus abençoe. Shalom.